Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Renata vai embora da Fazenda Bonita e todos sofrem com a partida da mocinha. Antônio e Isidro começam a reunir todas as provas para revelarem a Regina que Renata é a verdadeira filha dela. Antônio consegue encontrar Marina e descobre que ela não viajou com Jerônimo. Renata fica feliz ao saber que Jerônimo não a abandonou por Marina, mas fica preocupada e decide investigar o que aconteceu com o marido. Roberta informa Augusto que seu pai contratou um investigador para procurar Jerônimo. E mais, é revelado o que de fato aconteceu com o Jerônimo. Confira tudo isso e muito mais nas emoções finais de Quando Me Apaixono, de 14 de abril a 18 de abril de 2025. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Renata acha um absurdo a proposta de Augusto. Ele pede que ela não se feche para o amor e pense. Renata acha que não tem o que pensar. Ele insiste com ela. Renata nega. Augusto diz que o filho dela precisa de uma figura paterna como ele. Renata pensa, mas diz que não, pois já errou na primeira vez, quando assumiu um compromisso com ele sem amá-lo. Augusto diz que algum dia ela entenderá o quão grande seu amor por ela é. Ele pede que ela pense e diz que sempre vai estar para ela. Ele dá um beijo na bochecha da moça e sai. Lázaro pergunta se Carina quer ir visitar Álvaro. Carina diz que não, mas fala que se afetou muito com o que Álvaro disse e sentiu pena dele. Carina diz que se sentiu comovida. Lázaro a entende. Carina diz que vai falar com Severino e pedir para ele ver Álvaro, para Álvaro ao menos desabafar com ele. Lázaro admira muito sua mulher e diz que ela é uma mulher com um grande coração, além de muito nobre. Eles se beijam e sorriem juntos. Renata volta para a fazenda e encontra Adriana e Matias no quintal. Renata diz que falou com o doutor e tem uma infecção cardíaca, mas não é nada grave. Renata diz que pode viajar com eles para o México amanhã. Matias decide ir comprar as passagens de avião. Adriana percebe que Renata está bem melancólica e triste. Renata diz que ficou pensativa, porque Augusto lhe propôs algo que mexeu com ela. Renata revela a Adriana que Augusto propôs a ela de ser o pai que seu filho precisa e de se casar com ela. Aníbal mexe no computador do pai e encontra informações de Marina, descobrindo que o pai esteve investigando a doutora. Adriana diz a Renata que realmente Augusto está bem caprichado por ela, mas é meio estranho ele querer ser pai do filho dela, que é de Jerônimo, inimigo de Augusto. Renata diz que não pode se envolver com ninguém. Ela abraça a amiga. Regina fala com Matias sobre o incêndio que aconteceu no manicômio, onde Josefina estava internada. Adriana e Renata chegam ali e perguntam se Matias comprou as passagens. Ele diz que sim e que podem viajar amanhã, meio-dia. Renata diz que vai se despedir de Cigana e pedirá a Lázaro para mandar a égua para a cidade. Regina se pergunta quando o sofrimento de Renata vai acabar. Aníbal lê as informações sobre Marina no computador e conclui que o Saul que falou com Augusto é o mesmo Saul que foi namorado de Marina. Renata pega sua égua, Cigana, e se despede da Branquela, pois vão ir embora daquela linda fazenda e terão que deixar tudo, os vinhedos, e não vão mais estar ali. Renata diz que tudo vai ficar bem e vai levá-la para a cidade. Renata abraça a Branquinha e chora. Aníbal encontra várias informações sobre Saul e começa a anotar. Augusto chega ao escritório. Aníbal abre a janela e sai do local, e por pouco não é pego pelo pai. Augusto diz para si mesmo que vai convencer Renata a ficar com ele. Priscila vai até Matilde infernizá-la. Matilde vê Priscila e empurra a caprichosa na lama. Matilde ri de Priscila. Priscila diz a Matilde que ela a empurrou. Matilde não nega que fez isso de propósito e diz que assim como ela soltou as garras, vai soltar as suas também. Matilde diz a Priscila que não iria ficar quietinha. Priscila chama ela de sem educação e de vulgar. Matilde diz que também sabe defender o que é seu. Priscila diz que seu Charlie não é dela. Matilde diz que para deixar claro, se ela ficar na fazenda, fará com que a estadia dela ali seja insuportável. Priscila a chama de vadia enrustida. Matilde chama ela de qualquer e suja a cara da mesquinha de lama. Nas empresas Monterrúbio, Roberta volta para trabalhar.
Beth avisa ela que Germano quer falar com ela. Honório avisa Constança e conta para ela que Branca e Josefina podem ter morrido no incêndio do manicômio. Constança fica surpresa e sente pena, porque por mais que Branca e Josefina tenham feito tantas maldades, é horrível morrer assim. Constança diz que está desesperada ali. Honório diz que a polícia vai encontrar Corina logo logo. Constança diz que quando vê Corina frente a frente, ela vai ter que lhe escutar. Josefina penteia seu cabelo e decide mudar o visual. Josefina corta seu cabelo enquanto se admira no espelho. Ela debocha da morte de Branca e diz que está livre e com todo o dinheiro da morta. Gonçalo fala com o doutor para ajudá-los a identificar o corpo de Josefina através das impressões digitais ou arcada dentária dela. O investigador contratado por Gonçalo chega até a sala dele. Gonçalo pede ajuda ao investigador para localizar o marido da sua filha, Jerônimo Linhares, que viajou com uma doutora para a capital. Ele diz que tem urgência em localizar Jerônimo. Roberta chega à sala de Germano. Germano diz que já conseguiu permissão do pai dela para irem no final de semana para uma casa de campo. Roberta fica feliz. Ela o chama de lindo e inteligente. Eles se beijam. Beth flagra os dois e fica espantada ao descobrir que eles são amantes. Renata se despede de Hermínia, Manuela, Matilde e Carina e agradece a elas pelo apoio e carinho por todo o tempo que esteve ali naquela casa. Manuela diz a Renata que ela ganhou isso por merecer e diz que ela não tem o que agradecer. Renata agradece a Manuela. Ela diz que não vai mais voltar para aquela fazenda. Ela pede que todos fiquem calados e não digam a Jerônimo que ela foi embora dali grávida. Ela pede que elas respeitem sua decisão. Manuela diz que Jerônimo precisa saber que a abandonou grávida. Renata diz que não quer que ele saiba e quer ir embora com a promessa delas de não dizer nada disso ao Jerônimo. Todas choram e prometem ficar caladas. Renata diz que se algum dia elas viajarem para o México, gostaria de vê-las, porque elas são as pessoas mais valiosas que encontrou ali na fazenda e não vai esquecer nunca delas. Todas se emocionam. Elas dizem que sempre vão lembrar de Renata com muito carinho. Renata abraça Manuela. Todas se abraçam. Regina e Adriana veem a cena bem comovidas e quase choram. Josefina pega um jornal deixado no apartamento e lê as notícias do dia, algumas falando do incêndio do manicômio. Josefina vê que está ocupando a primeira página do jornal. Josefina lê o jornal e suspeita que Branca tenha sobrevivido, pois no jornal não fala nada sobre a morte da ladra. Josefina espera que Branca tenha falecido. No IML, o doutor olha o corpo de Branca e encontra uma carta que estava no bolso dela, onde ela diz que incendiou o manicômio. Mas, na verdade, aquela carta foi escrita por Josefina, que já planejava matar a amiga. O médico confirma que Branca morreu, sufocada. Roberta critica Beth para Germano, pois pediu para ela um café e até agora ela não trouxe. Germano pede que ela não fique com raiva, pois vai ficar feia. Depois ele brinca com ela. Roberta pede a Germano para não ir ao apartamento por enquanto, porque quer decorá-lo. Germano pede a Roberta para tomarem cuidado de quando forem se encontrar lá, porque Julieta, amiga de Matias e Adriana, vive lá. Ela se preocupa. No povoado, Antônio continua realizando sua campanha e tem sucesso. Severino felicita o rapaz. Severino diz a Antônio que quer ir à Fazenda Bonita, porque Carlos e Matilde estavam organizando o casamento e quer dar-os a bênção. Antônio decide ir à fazenda também para ver como Renata está. Augusto verifica uns documentos e abre seu computador. Augusto vê seu computador desbloqueado e suspeita que alguém mexeu. Augusto vai até Aníbal e diz que odeia quem se mete na sua vida. Ele ameaça o filho com 2 espadas por ter mexido no seu computador. Carlos chega até Priscila e a encontra toda suja. Ela diz que caiu e se sujou de lama. Ele pede que ela se troque e que volte ali depois. Aníbal pergunta por que o pai diz isso. Augusto diz que ele esteve bisbilhotando seu computador. Aníbal diz que pensou que ele não iria se preocupar. Ele diz que precisava falar com sua mãe para dizer que estava bem. Augusto começa a desconfiar do filho. Ele diz que só entrou no computador para falar com sua mãe, mas não mexeu em nada dele. Augusto proíbe que ele mexa de novo nas suas coisas. Hermínia diz a Alisson que Augusto quer ficar com Renata e vai se aproveitar dessa situação para tentar ficar com ela. Renata prepara suas malas para ir embora para sempre da Fazenda Bonita.
Renata se lembra de Jerônimo, de quando ficavam juntos, e ele a amava tanto. Renata está triste e diz: por quê? Você me disse que eu era a coisa mais importante para você, se não era verdade? Renata diz que acreditou em Jerônimo, mas ele a deixou. Manuela vai ao quarto de Renata e entrega para ela a caixa onde tem as fotos dela. Renata chora e diz que não sabe se vai esquecer de Jerônimo com o passar do tempo. Antônio e Severino chegam à fazenda. Carina diz que gostaria de pedir um favor a ele. Carina diz a Antônio que não tiveram notícias de Jerônimo e Carina pede a Severino para ir visitar o Álvaro e falar com ele, porque está preocupada com ele, pois ele ligou para ela muito deprimido, sem vontade de viver. Severino acaba aceitando ver Álvaro, mas só porque Carina pede. Corina anda pelo terreno onde fica o barraco que estava morando. Os dois policiais veem a lambisgoia. Corina tenta fugir, mas acaba sendo pega pela polícia. Ela nega ter feito alguma coisa, mas é algemada pela polícia. Roberta chega ao apartamento de Germano com óculos e bem cuidadosa para ninguém vê-la. Roberta torce para nunca ver Julieta ali. Beth vai até Honório e leva uma xícara de café para ele. Beth pergunta de Constança. Honório diz que ela está contando as horas para tudo terminar e ela sair da casa. Beth pede para falar com Honório sobre um assunto delicado. Beth diz que se trata de Germano. Josefina prepara seu chá para tomar. Roberta mostra para ela o telefone que comprou para ela. Roberta diz a Josefina que naquele mesmo edifício vive uma amiga de Matias e Adriana, Julieta, que também a conhece. Roberta aconselha a mãe a tomar mais cuidado ali por causa de Julieta. Beth fala para Honório que Germano tem andado lhe assediando sexualmente. Ela chora e diz que Germano tem lhe feito isso muitas vezes, mas tentou dizer isso a Gonçalo e Germano se safou. Honório fica chocado. Beth diz que tem se sentido muito incomodada. Honório acredita em Beth e diz que se preocupa que Germano tenha feito o mesmo com Roberta. Beth tenta dizer algo a Honório, mas ele recebe uma ligação de pessoas da prisão, dizendo que Corina foi presa. Então, Beth não consegue falar para Honório que Roberta e Germano são amantes. Na fazenda, Antônio fica sabendo por Regina que foi confirmado o problema cardíaco de Renata e que ela realmente tem. Antônio pergunta a Regina se ela nunca duvidou de Roberta ser filha dela. Regina diz que não e estranha a pergunta de Antônio. Renata chega até Regina com a caixa de fotos e diz que ela se confundiu, porque aquelas fotos não são suas, e sim de Roberta. Regina fica surpresa e não deixa de olhar as fotos. Antônio pega a certidão de nascimento sem que Regina veja. Regina diz que não entende o que pode ter acontecido. Marina vai a um lugar e olha berços para seus filhos. Ela diz para um homem que seus bebês serão muito felizes naquele quarto. O homem misterioso não é mostrado para o público. Corina declara para a polícia que não roubou a menina e o diretor do hospital psiquiátrico a deu. Corina diz que recebeu muito dinheiro em troca de tudo que fez. Corina fala que 2 mulheres do hospital psiquiátrico estavam envolvidas e se chamavam Josefina e Branca. Honório e Gonçalo confirmam que as pilantras estavam por trás de tudo isso. O advogado diz que com essa declaração, Constança sairá da cadeia e ficará livre de todas as culpas. Gonçalo recebe uma ligação e diz a Honório que Branca foi encontrada morta com uma carta suicida, onde confessou ter provocado o incêndio, mas na autópsia descobriram que alguém a enforcou. Gonçalo diz que os registros da arcada dentária de Josefina não correspondem a nenhum dos corpos carbonizados no incêndio, ou seja, Josefina está completamente desaparecida e não sabem se ela está viva ou morta. Eles ficam preocupados. Marina está feliz e diz ao homem que está muito iludida de conhecer seus filhos e carregá-los em seus braços. Ela diz que seus bebês serão os mais amados da terra. Gonçalo diz a Honório que Josefina fugiu durante o incêndio e já foi denunciada para as autoridades. Gonçalo acredita que Josefina eliminou Branca. Gonçalo diz que vai falar com toda a família e contratar seguranças para todos. Augusto conversa com Roberta por telefone e a informa do problema cardíaco que Renata tem. Roberta reafirma a Augusto que é a filha legítima de Regina, pois fizeram o exame de DNA. Augusto não se importa. Ele pede que Roberta se prepare. Augusto diz que prefere que a mãe de Renata seja Josefina, que está presa, do que Regina, que poderia estorvá-lo com seus planos.
Severino fala com Carlos e descobre que ele e Matilde terminaram a relação. Severino pergunta se foi por causa de Priscila. Carlos diz que sim. Matilde ouve o padre falando com Carlos. Carlos diz ao padre que Priscila mexeu com ele quando chegou ali e o beijou, mas logo se afastou e se deu conta de que os beijos de Priscila não são como os de Matilde. Matilde escuta tudo e se sente aliviada pelo seu loirinho, ainda mala. Aníbal vai à fazenda, a Bonita, e vê Alisson aguando as plantas. Aníbal diz a Alisson que mexeu no computador do seu pai, e ele descobriu e ficou muito bravo com ele. Aníbal diz que seu pai fez algo para Jerônimo e Renata não se casarem. Alisson diz que descobriu que Augusto é capaz de qualquer baixeza para conseguir o que quer. Augusto dá ordens a Medeiros para investigar na Fazenda Bonita como vai a produção do vinho São Rafael. Matilde vai até Severino. Severino diz que acabou de saber que ela e Carlos não vão mais se casar. Matilde pede para conversarem isso diante de Carlos. Carlos está triste. Priscila chega até o ex-namorado e o vê chateado. Ele diz que sua ficha caiu, de que não poderá mais se casar com Matilde, já que ela terminou com ele. Matilde e Severino chegam ali. Priscila sai. Severino consegue fazer com que Matilde e Carlos se resolvam. Ela diz que ainda quer se casar com ele e não está brincando. Matilde diz que se casará com ele se ele pedir. Carlos se ajoelha e a pede em casamento novamente. Ela aceita e eles se beijam, se reconciliando. Priscila se chateia ao vê-los felizes, trocando demonstrações de carinho. Regina e Antônio olham as fotografias. Regina não entende o que houve com a confusão das fotos. Regina diz que não consegue desconfiar de Roberta, pois ela é sua filha e não se sente bem em duvidar dela. Antônio pergunta por que ela pensa mal de Roberta. Regina diz que Paulina viu Roberta e Josefina conversando do lado de fora da casa. Antônio diz a Regina que talvez houve uma confusão com as provas que ela mandou para fazer o DNA. Regina não acha que teve algo. Antônio pede que Regina mostre as fotos a Gonçalo e que o pergunte quem é Roberta e Renata, já que Gonçalo conheceu as meninas quando pequenas. Carlos diz a Matilde que não consegue entendê-la. Ela diz que se deu conta de que se amam e que devem estar juntos e felizes. Eles se beijam. Matilde vê Priscila na porta e aproveita para provocá-la, beijando seu namorado com muito prazer. Priscila vira para o lado e diz: "Não, você não pode amar essa vadia mais do que a mim." Alisson e Aníbal chamam Severino. Aníbal diz a Severino que encontrou umas provas no computador de Augusto e ele fez uma investigação de Marina. Aníbal diz que seu pai e Saul estiveram fazendo planos. Ele revela que apanhou do pai e quase foi de arrasta. Severino diz a Aníbal que ele não pode se arriscar tanto e precisam descobrir de outra maneira o que realmente aconteceu. Augusto treina esgrima sozinho. Ele está cansado de Aníbal porque ele está o estorvando. Renata chora no seu quarto e está prestes a viajar. Renata não para de pensar em Jerônimo. Renata diz: "Tudo pode te acusar, mas eu tenho certeza que você não me deixou. Você não pode ter ido com Marina, depois de tudo que vivemos esses meses." Adriana vê Renata chorando e consola a amiga, dando um abraço nela. Priscila pergunta a Carlos o que Matilde tem. Priscila critica o comportamento de Matilde, pois ela é muito bipolar e caprichosa. Carlos se estressa com ela. Ela diz que Matilde tem o controlado muito bem. Priscila diz a Carlos que esses amores arrebatados podem fazê-los se perderem no caminho e fazer com que deixem de ser o que são. Renata continua achando que Jerônimo não foi embora com Marina. Renata diz a Adriana que às vezes pensa que ele foi, mas algo lhe diz que ele não foi. Adriana diz que não é a primeira vez que Jerônimo mente. Renata diz que sabe, mas nos últimos meses a relação deles estava ótima e não consegue entender tudo o que aconteceu. Adriana pede que ela se acalme e espere passar uns dias para não se afetar e nem afetar ao bebê, pois o tempo dará as respostas para as perguntas dela e está ali para apoiá-la. Renata diz que vai se tranquilizar e se sentir em paz. Adriana a abraça e diz que não gosta de vê-la assim. Aníbal e Alisson almoçam. A menina tira a comida da boca e cospe para fora.
Ele pergunta por que ela fez isso. Alison diz que está gorda. Ele diz que ela não está e que está linda e não deve se enxergar bem. Hannibal diz que a ama muito e ela o encanta. Alison diz que se engordar, ele já não vai querer ela. Ele nega e diz que se preocupa pela doença dela, já que ela tinha ocultado dele. A menina chora e ele a abraça, dizendo que vai ajudá-la com esse problema. Honório visita Constança na cadeia e avisa que Corina confessou e Gonçalo tinha razão, pois foi Josefina e Branca que estavam por trás de tudo isso e compraram o diretor do manicômio, que roubou o Amparo e entregou para Corina. Honório diz que Branca faleceu, mas Josefina está desaparecida. Constança se preocupa. Com seu novo visual, Josefina anda pelas ruas. Julieta passa bem perto dela, sem se dar conta de quem ela é. Gonçalo diz a Roberta que Josefina fugiu e todos eles precisam estar alertas. Ele diz que contratou seguranças para todos. Roberta torce para Josefina ser presa. Gonçalo diz a Roberta que Germano lhe disse que quer ir a uma casa de campo no fim de semana, fechar um contrato. Ele pergunta se ela gostaria de ir com ele. Roberta pensa e se faz de difícil. Ele insiste para ela sair por uns dias da cidade, para não correr riscos. Ela aceita. Josefina vai ao banco e abre um cofre com a chave de Branca. Ao abrir o cofre, Josefina encontra um envelope cheio de dólares e de vários dinheiros de outros países, euros ou pesos. Fica muito feliz. Ela encontra outro envelope com muito mais dinheiro. Dinheiro esse que poderá desfrutar por muito tempo. Constança finalmente é solta e assina os papéis. Honório e Gonçalo ficam felizes ao vê-la livre. Constança abraça Gonçalo e Honório e diz que pensou que ficaria presa pelo resto da vida. Constança pede a Honório para irem embora. Ela diz que vai tomar um banho e trocar de roupa para se sentir limpa. O advogado diz a Constança que as acusações contra ela foram retiradas e os pais da bebê aceitaram fazer isso. Constança pede ajuda ao advogado para falar com os pais de Amparo. Já de noite, Antônio e Severino retornam à casa paroquial. Severino pede que Antônio vá ao México procurar sua sobrinha. Ele diz que gostaria de fazer isso, mas não pode deixar a paróquia sem ninguém, já que ficou bem ausente quando estava doente. Antônio diz que viajará no final de semana. Severino o agradece. Renata, Matias e Adriana jantam. Adriana e Matias revelam a Renata que Julieta viu Roberta se beijando com Germano e já foi confirmado que eles são amantes. Renata fica chocada. Karina escuta toda a conversa. Adriana fala mal de Roberta e diz que, por um lado, Roberta se faz de vítima, de mocinha, de excluída, mas, por outro lado, é uma puta. Renata diz que tudo isso vai cair como uma bomba para todos, sobretudo para Regina. Adriana diz que duvida que o capataz de Augusto, o falecido Ezequiel, tenha abusado de Roberta. Regina fica sabendo pelo marido que Constança foi libertada e que amanhã vão abrir o centro que esteve interditado por esses dias. Regina fica aliviada e agradece a Deus. Gonçalo informa Regina que Josefina está desaparecida e, pelo que parece, ela fugiu durante o incêndio. Regina fica impactada e diz que pensou que Josi estava morta. Regina fica preocupada. Gonçalo diz que precisam estar prevenidos, pois sabem do que essa mulher é capaz. Regina diz a Gonçalo que precisa que ele lhe ajude a identificar Renata e Roberta em uma fotografia delas quando criança. Ele diz que consegue distingui-las perfeitamente. Antônio lê a certidão de nascimento de Roberta. Ele diz que Roberta é filha de Josi e não há mais dúvida, pois Renata é a filha de Regina. Antônio se pergunta como puderam enganar Regina dessa forma. Antônio pega o telefone e liga para Isidro. Antônio informa Isidro que numa caixa de lembranças de Josefina que Regina deu para Renata, encontrou a certidão de nascimento de Roberta e lá consta que Roberto e Josi registraram Roberta poucos dias após o nascimento. Ele diz que tem a certidão e vai nesse momento à fazenda mostrar para Regina. Isidro pede a Antônio para apresentarem todas as provas juntas. Antônio diz que não quer esperar. Isidro diz que em menos de 48 horas Regina saberá de toda a verdade. Antônio diz que levará pessoalmente, pois Regina vai ir para a capital amanhã. Isidro pede que Antônio venha para a capital e pegue o voo na primeira hora.
Isidro conta para Inês o que falou com o Antônio e diz que Josi deixou o nome original de Roberta, mas trocou o nome da filha de Regina, que se chamaria Regina, mas trocou por Renata. Inês fica feliz. Isidro diz que Regina está a ponto de encontrar a verdadeira filha. Os dois comemoram. Antônio diz a Severino que vai ir para a capital amanhã, na primeira hora. Severino estranha a mudança de planos de Antônio. Ele diz que se trata de um assunto delicado. Severino passa o endereço de Marina para Antônio. Na fazenda, Renata está depressiva, muito triste ainda, tentando entender tudo o que aconteceu, mas as respostas não chegam até ela. Então, ela se refugia, bebendo um vinho e mergulhando num mar de pensamentos, relembrando momentos inesquecíveis que teve ao lado de seu marido Jerônimo. Seus pensamentos são muito fortes e lhe fazem chorar, e em todo canto daquela casa ela se lembra de um certo momento que passou com Jerônimo. Ela senta em sua cama e abraça um travesseiro. No dia seguinte, Josefina entrega para Roberta a passagem dela de avião de primeira classe para irem juntas para a Suíça. Josefina diz que lá não será presa nem procurada pela polícia. Roberta pergunta de onde ela tirou o dinheiro para comprar aquele boleto de avião. Josefina diz que ganhou da sua sociedade com Branquinha. Josefina diz a Roberta que irão para a Suíça no dia do aniversário dela. Roberta pergunta se não quiser ir. Josefina diz que ela decidirá, mas a única coisa que ela tem nessa vida é ela. Josefina diz a Roberta que hoje voltou a ser uma mulher muito rica e não precisa dela para seguir viva. Já é hora da despedida. Renata está indo viajar. Matilde chora e diz que sente muita tristeza por ela ter que ir embora dali. Matilde dá para Renata uma foto da moreninha Virgem de Guadalupe. Alzira diz a Renata que fez uma roupinha para o bebê dela, para que nem todas as lembranças da fazenda Bonita sejam ruins. Renata abraça Alzira. Karina também dá um presentinho para o bebê de Renata. Ela abraça. Hermínia se despede de Renata e dá um rosário para ela. Renata agradece muito por tudo. Matias e Adriana saem para o carro. Manuela diz a Renata que mandou fazerem uma missa na paróquia do povoado para Deus abençoá-la e protegê-la sempre. Manuela se emociona. Renata diz que vai sentir muitas saudades dela. Matilde diz a Renata que não acredita que o bonitão a abandonou. Karina diz a Renata que ela e Lázaro também não acreditam que Jerônimo tenha feito isso. Renata pede que elas lhe ajudem para que tudo isso seja menos difícil. Lázaro diz a Renata que as malas já estão na caminhonete. Renata se despede de Lázaro e agradece por tudo que ele fez por ela enquanto esteve ali. Ele diz que foi uma honra. Ela o abraça. Carlos diz a Renata que lamenta muito que ela vá embora dessa maneira. Carlos abraça Renata. Augusto e Aníbal chegam ali para levarem Renata ao aeroporto. Lázaro diz que ele mesmo levará. Aníbal se despede de Renata e a abraça, agradecendo a ela tudo o que fez por ele. Renata diz que fica muito feliz, que tenha contribuído para a relação que ele tem com Augusto, de pai e filho. Augusto diz a Renata que está tão longe quanto perto dela, e com a ligação dela é capaz de dar a volta ao mundo para estar ao lado dela. Minutos depois, Regina pede que Carlos lhe mantenha informada de tudo que passaram ali, e sobretudo, se ele souber algo de Jerônimo. Regina diz que Jerônimo terá que se comunicar com um deles, tarde ou mais cedo. Regina sai. Antônio chega à capital e entrega para Isidro a certidão de nascimento de Roberta. Isidro agradece e verifica o documento, confirmando que é original. Ele diz que vai pedir para compararem aquela certidão com a outra de Roberta. Antônio diz que prometeu a Regina que a ajudaria a encontrar a filha e vai poder cumprir com sua palavra. Isidro diz que pensa em organizar tudo para que no momento que Regina saiba da verdade, todos que a amam e participaram da procura da filha dela estejam presentes. Antônio diz que anseia para que chegue esse momento. Constança pega Amparinho e lamenta com Esmeralda e o marido dela por ter causado nela uma grande dor. Esmeralda diz que sentiu falta da sua filha, mas sabe que eles não fizeram nada de mal a ela. Honório diz que Constança tratou Amparinho como se fosse a própria filha. Esmeralda se desculpa com Constança por ter agredido na delegacia. Constança fala sobre Regina, que teve a filha roubada, mas que finalmente a encontrou. Eles estão felizes por Constança ter cuidado bem de Amparo. Constança deixa um presente para Amparo. Ela se despede da bebê e a entrega para Esmeralda.
o centro é reaberto. Inês fica feliz por tudo ter se esclarecido e avisa as mulheres que tudo se resolveu e o centro voltará a funcionar quando Regina voltar. E em breve vai inaugurar fundação Aqui Ninguém Se Rende, em homenagem ao seu filho Andrezinho. Honório e Constança estão indo embora. Constança está triste com tudo o que aconteceu e diz a Honório que está dando adeus à maternidade. Honório diz que sabe que isso é duro para ela, mas a vida os compensará com os netos que Matias e Adriana os darão. Eles dizem que se amam e se beijam. Aníbal e Alisson andam pelo povoado. Ele oferece uvas frescas para ela, mas ela não tem vontade. Aníbal aconselha ela a comer para não acabar morrendo. Alisson chora e diz que não sabe como fazer. Ele diz que quer ajudá-la e acha que precisam de alguém, Manuela, Karina ou Matilde. Aníbal diz que se ela não aceitar que está doente, não poderá se curar. Ele não quer estar com ela, sabendo que algo ruim pode acontecê-la. Alisson diz que então falará com Karina. Ela abraça o namorado. Karina diz a Alzira que escutou uma conversa de Renata, Matias e Adriana e parece que Roberta é capaz de mentir até em coisas sérias, como a de que Ezequiel a violou. Karina diz a Alzira que não está dizendo que Ezequiel não se envolveu com Roberta, mas uma coisa é errar e outra é se aproveitar. Alzira diz a Karina que a dor e a raiva que sentia sumiu e viveu muitos anos com Ezequiel para acreditar em tantas coisas ruins que diziam dele. Alzira diz que pensou bem e Ezequiel esteve na cadeia porque roubou por necessidade, por fome. Alzira ressalta que ninguém é perfeito e Roberta não deve ter dito a verdade mesmo. Alzira quer ter apenas as boas lembranças de como Ezequiel era um bom homem, trabalhador e fiel. Karina fica muito feliz pela amiga ter pensado e reconsiderado o que pensava do rapaz. Ela diz que sente muita falta dele. Álvaro recebe a visita do padre Severino. Ele fica sem entender a visita do padre. Severino pergunta como ele está. Ele diz que está como deve estar, com quem está preso. Severino diz que ele mesmo chegou nesse lugar por própria decisão. Severino diz que veio ali a pedido de Karina, que sentiu ele muito deprimido depois de conversarem por telefone e veio assessorá-lo para ele não cometer a mesma loucura de Ezequiel. Álvaro descobre que Ezequiel morreu e que se enforcou. Álvaro pergunta se eles têm certeza que foi suicídio. Severino diz que sim. Álvaro diz que foi um suicídio muito oportuno para Augusto Duran, porque com Ezequiel morto e ele na cadeia, as testemunhas mais importantes das baixezas de Augusto se eliminam. Germano paga uma fatura do cheque da empresa Monterrúbio pelo dinheiro que Roberta desfalcou. Ela fica feliz. Renata, Adriana, Matias e Regina desembarcam na capital. Renata fica sabendo pelo pai que Branca faleceu, mas que Josefina está desaparecida. Adriana supõe que a casa está cheia de seguranças por isso. Gonçalo confirma e diz que contrata os seguranças para todos. Todos que fizeram parte da vida de Josefina e precisam ser bem cuidadosos. Antônio finalmente chega ao apartamento de Marina e a encontra. Marina fica chocada. Antônio diz a Marina que bendito Deus que a encontrou. Antônio diz que o tio dela precisava localizá-la porque depois do que ela e Jerônimo fizeram, a preocupação de Severino aumentou. Marina fica sem entender. Antônio diz que todos sabem que ela e Jerônimo vieram juntos para a capital. Marina diz que Jerônimo não veio com ela e não voltou a vê-lo desde que saiu do Vale de Guadalupe. Aníbal volta para a fazenda do pai. Augusto decide que as coisas voltem à normalidade e pede que Aníbal pegue as coisas e que vá embora para casa. Ele dá um dinheiro pro filho, para ele chegar ao povoado onde mora, sem nenhum problema. Aníbal diz que vai ir, mas vai ir sem nada, do jeito que chegou. Ele joga o dinheiro de Augusto no chão e diz que isso é o que menos quer dele. Antônio diz a Marina que Saul disse a eles que Jerônimo e ela tinham o enganado e que estavam juntos. Marina fica sem entender e diz que Jerônimo não está ali e se ele quiser pode até revistar seu apartamento. Marina diz que veio da cidade com Saul e não com Jerônimo. Ela diz que no dia viajou com Saul para que seu tio e Jerônimo não tivessem dúvidas de que ela iria iniciar uma nova vida. Marina diz que quando chegou ali, Saul foi para a própria casa e ela para dela. As coisas ficam cada vez mais misteriosas e parecem não se encaixar, porque é extremamente estranho esse sumiço de Jerônimo.
Gonçalo diz a Renata que Josefina não faleceu e todos os corpos foram identificados, mas não encontraram o de Josefina. Renata diz que de qualquer maneira acredita que Josefina não procure por eles. Regina pede que Renata não confie tanto, porque por experiência podem esperar o pior de Josi. Renata diz que no momento Josefina não tem nada. Adriana diz que ela pode ter um cúmplice. Gonçalo pergunta a Renata se Josefina não contatou ela. Renata diz que não e fala que seria mais fácil Josefina falar com Roberta do que com ela. Gonçalo diz que ela não fez, porque senão, a essas alturas, Roberta teria dito. Matias não acha. Regina se lembra de quando Paulina disse que tinha visto Josefina num carro falando com Roberta. Gonçalo diz a Renata que lamenta muito que isso esteja acontecendo com ela nesse momento tão difícil. Renata diz que dizem que o que não mata os fortalece. Gonçalo chama a filha e ela o abraça e chora nos braços dele. Antônio diz a Marina que Jerônimo não se casou com Renata e pensaram que ele tinha viajado com ela. Marina diz que não, e nem sequer falou com Jerônimo, nem se despediu dele, e que se ele estivesse ali, avisaria. E se ele não está com Renata, se preocupa muito com isso. Antônio diz a Marina que algo ruim deve ter acontecido com Jerônimo. Roberta fica feliz pelo que Germano fez por ela. Germano diz que fez isso porque ela o interessa. Ele pede que ela não desvie mais dinheiro da empresa e que se precisar de mais um pouco é só pedir a ele. Ela fica surpresa. Germano diz que adora ela e diz que não quer vê-la preocupada por mais ninguém que não seja ele. Ela diz que nunca imaginou que ele fosse ajudá-la diante do contador. Ele diz que é capaz disso e de muitas outras coisas por ela. Ela quer que ele se separe de Gema, mas ele prefere não falar da esposa. Marina liga para Saul, mas não consegue contato. Antônio diz que se não conseguem localizar Jerônimo, precisam encontrar Saul para saberem o porquê dele ter mentido e perguntar se ele sabe o paradeiro de Jerônimo. Marina diz que Saul trabalha no hospital e podem ir lá agora mesmo. Eles saem. Matias e Adriana chegam a casa com um cachorrinho. Eles ficam felizes por Constança ter saído da cadeia e tudo de ruim já ter passado. Matias diz a Constança que em 3 meses ele e a Adriana vão se casar. Constança exige que eles a deixem a avó o mais rápido possível. Adriana diz que como eles não têm certeza de ter um filho tão rápido logo após o casamento, eles vão ter que se conformar com o cachorrinho. Constança descobre que Renata está grávida, mas que Jerônimo a abandonou. Roberta admira a própria sorte e diz que enquanto estiver com o Germano, ele fará tudo o que ela quiser. Regina liga para a filha. Ela diz que já está na capital e pergunta a Roberta se Josi não tentou localizá-la, porque está preocupada. Roberta diz que seu pai colocou seguranças com ela e Josefina não vai voltar a procurá-la. Regina pede que ela lhe avise se souber de alguma coisa. Alisson está triste e diz a Karina que não quer que Aníbal deixe de amá-la. Alisson fala para Karina sobre seu problema de anorexia que tem. Karina pede que ela não distorça a realidade e se aceite como é, porque ela se acha gorda, mas não é. Karina diz a Alisson que Aníbal a ama tanto que está sempre preocupado pela saúde dela. Alisson diz que tenta comer, mas quando pensa que vai engordar ou que está engordando, logo rejeita a comida. Karina diz que ela precisa de ajuda médica. Karina diz que vai levá-la em um psicólogo da Enseada. Antônio liga para Severino. Severino está agitado. Antônio diz que encontrou Marina, mas ela não está com Jerônimo, e Saul mentiu. Severino quase infarta. Aníbal vai até a cozinha ver Alisson. Ele diz que veio se despedir, porque vai ir embora para o seu povoado, porque Augusto o expulsou da fazenda. Aníbal diz que Augusto o vê como um estorvo e só o aceitou por causa de Renata, já que agora que ela foi embora, ele o expulsou. Alisson pede que ele fique ali e trabalhe ali e fale com Carlos e Lázaro. Ela diz que precisa dele e quer ele ao seu lado. Alisson chora. Aníbal diz que não tem outra opção. Ela o abraça. Antônio diz a Marina que Severino se acalmou de saber que ela está bem, mas ele não entende o que aconteceu. Marina diz que tem que haver uma explicação para entenderem o que aconteceu e onde Jerônimo está. Marina procura informações de Saul, mas a enfermeira diz que Saul já não trabalha ali e viajou.
Marina estranha a situação. Constança fala com Renata e admira a força dela, e diz que ela não pode abaixar a cabeça para nada. Constança diz que sabe que Jerônimo fará falta a ela, mas todas estão ali para apoiá-la. Renata diz que agora que está enfrentando sozinha essa situação, se dá conta da importância do centro à esperança de Regina. Regina diz a Renata que fica muito feliz de ouvi-la assim, pois só quem viveu essa situação sabe a dor de perder um homem que ama. Constança diz a Regina que também gostaria de continuar no centro. Ela lamenta o que ocasionou, mas gostaria de ajudar. Regina diz que todos erram, mas sabe que Constança não atuou de má fé. Constança diz que foi Josefina e Branca que armaram contra ela e Regina. Renata fica surpresa. Roberta fala com a verdadeira mãe, Josefina, e diz que todos estão preocupados com ela. Josefina fica feliz e diz que não quer que Regina durma tranquila pelo resto dos dias, mas espera que sejam poucos. Roberta pede que Josefina não tente fazer algo contra Gonçalo. Roberta diz à mãe que não poderá ir vê-la devido aos guardas-costas. Josefina diz que quando quiserem se encontrar, podem dar um jeito. Germano entra na sala de Roberta sem que ela veja e escuta toda a conversa. Roberta diz à mãe que Renata já voltou para a capital e Jerônimo a abandonou. Josefina fica chocada e ri. Roberta diz que Jerônimo viajou com outra e deixou Renata grávida. Josefina ri e diz que finalmente está se fazendo justiça e desta vez não mexeu seus pauzinhos. Roberta diz à mãe que é verdade e desta vez nenhuma delas fez nada contra Renata. Germano escuta tudo atentamente e sai. Antônio chega à mansão Monterrúbio. Regina fica surpresa por ele estar ali. Antônio cumprimenta Renata e Constança. Antônio diz a Regina e a Renata que veio ao México e descobriu algo muito importante a respeito de Jerônimo. Renata diz que não quer saber nada dele. Antônio diz que Saul mentiu e Jerônimo não viajou com Marina para a capital. Antônio diz que Jerônimo nunca entrou naquele avião com Marina e ela está vivendo ali no México sozinha e não sabe onde Jerônimo está. Renata fica chocada. Antônio diz que Jerônimo nunca deixou o Vale de Guadalupe para viajar com Renata. E agora a questão é saber: onde está o Jerônimo? Sabina, a curandeira que salvou Matilde da morte, mexe com suas ervas e espalha um incenso pela sua cabana. Antônio diz a Renata que Marina está muito preocupada e não tem ideia do que está acontecendo. Renata agradece a Deus e à Virgem, porque se Jerônimo não está com Marina, significa que não a deixou. Regina diz que sabia que Jerônimo era incapaz de fazê-la algo assim. Constança concorda. Renata diz que aconteceram muitas coisas, mas sabe que Jerônimo a ama. Antônio pergunta a Renata o que vão fazer para encontrar Jerônimo. Antônio diz que aconteceu alguma coisa ruim com Jerônimo para ele não ter se comunicado. Renata pede para procurarem pelo seu marido. Sabina pega um pouco de suas ervas. Um rapaz chega ali, aparentemente o neto dela. Ela pede mais ervas para salvar o homem de quem está cuidando. Sabina diz que os infelizes queriam matar aquele homem, porque quando viu cair do barranco, pensou que ele não iria se salvar. Sabina se lembra de quando viu os capangas de Augusto tirando Jerônimo de um carro inconsciente, e naquele momento golpearam ele com socos violentos e chutes e o jogaram do barranco. Sabina viu tudo, e depois que os capangas de Augusto foram embora, ela ajudou Jerônimo. Sabina diz que todos esses caras são desgraçados e não sabe como há tanto ódio no coração de um homem para mandarem matar outro. Jerônimo está brutalmente machucado. Quando viu Jerônimo todo ferido, sangrando como se estivesse morto, Deus tocou o coração de Sabina e ela ajudou o rapaz. Quando viu que ele ainda estava vivo, Sabina colocou Jerônimo em sua carroça e o levou para sua cabana. Sabina diz que Deus lhe deu esse dom e precisa usá-lo e ajudar as pessoas que precisam. Ela manda o menino ir atrás das ervas. Sabina se pergunta quem será esse homem e por que tentaram matá-lo. Carlos e Matilde passeiam juntos e dizem o quanto sentiram falta um do outro. Priscila observa os dois. Matilde pede a Carlos para se casarem no domingo. Ele aceita e eles comemoram felizes, se beijando.
Priscila não percebe que já perdeu. Matias e Adriana avisam Honório que Roberta e Germano estão ficando juntos. Honório fica chocado. Adriana diz que Roberta deu em cima de Germano desde que eles se conheceram. Honório diz que Germano tentou se aproveitar de Beth e ela mesma o disse isso. Ele diz que ficou com muita raiva e disse a ela que iria procurar uma solução para esse assunto. Matias diz que seu pai precisa saber disso e juntos precisam tomar uma decisão em relação a Germano. Honório diz que Germano pode ser um grande amigo, mas ele tem péssimas atitudes com as mulheres. Adriana diz o mesmo e afirma não gostar de assediadores. Honório pede para irem com calma e não revelarem a Gonçalo agora. Aníbal e Alisson chegam a ter Lázaro e Carlos. Aníbal pede trabalho na Fazenda Bonita e revela que Augusto o expulsou de casa, justo agora que Renata partiu. Renata decide ligar para o pessoal da Fazenda Bonita para pedir informações de Jerônimo. Ela telefona para a fazenda. Manuela atende e Hermínia corre para chamar Carlos e Lázaro. Carlos e Lázaro não querem contratar Aníbal. Hermínia chega ali e diz a Carlos que Renata quer falar com ele. No povoado, Medeiros conversa com Ciro, um colega de trabalho. Na verdade, ele trabalha na Fazenda Bonita. Medeiros pergunta como vão as coisas na Fazenda Bonita. Ciro diz que bem e que estão preparando o vinho São Rafael. Medeiros finge estar feliz e diz que Augusto também está trabalhando no vinho Renascer em Ti, da Fazenda Cruz do Amor. Antônio diz a Regina que veio ao México procurar Marina e também para outro assunto. Constança diz que não pode ser que depois de ter se passado tantos dias não tenham notícias do Jerônimo. Regina diz que Jerônimo não pode ter sumido assim do nada. Renata fala com Carlos e pede que ele vá à delegacia levantar uma denúncia contra Jerônimo, porque ele não viajou com Marina e Saul mentiu. Renata diz que Jerônimo está desaparecido e tem medo de ter acontecido alguma coisa com ele. Ela treme e chora, pedindo para ele ir agora na delegacia. Carlos chama Lázaro para irem denunciar o desaparecimento de Jerônimo. Matilde fica feliz e diz que sabia que seu bonitão não faria isso com Renata. Manuela diz que não sabe o que é pior: pensar que Jerônimo estava com Marina e que tinha abandonado Renata, ou não saber o que aconteceu com ele, porque ele pode até ter morrido. Severino fala com Marina e diz que fica feliz por ela não estar com o cafajeste do Saul. Marina diz que não entende tudo o que aconteceu. Marina não entende porque Saul inventou para Renata que Jerônimo tinha viajado com ela. Severino diz que Jerônimo sumiu e deixou Renata grávida. Marina fica surpresa ao saber sobre a gravidez de Renata, mas acha natural isso ter acontecido. Severino pede que Marina retorne. Ela diz que precisa procurar Saul e encontrá-lo para perguntar por que demônios ele fez isso. Augusto admira a si mesmo, porque Jerônimo sempre o viu como um pequeno inimigo e nunca se deu conta dos seus alcances. Augusto se lembra de quando registrou Jerônimo no mesmo voo de Marina. Augusto preparou tudo muito bem para que todos pensassem que Jerônimo tinha entrado no avião com Marina. Augusto ri e diz que a essas horas Jerônimo já deve estar morto. O nojento se acha um gênio e diz que Renata logo será sua. Logo em seguida, ele dá uma risada maléfica. Medeiros vai até Priscila e tenta buscar mais informações sobre como vai o processo do vinho São Rafael, do Jerônimo. Carina fica sabendo que Jerônimo não viajou com Marina. Matilde diz que agora a questão é saber para onde Jerônimo foi. Carina imagina que Renata deve estar bem angustiada. Manuela pergunta a Carina por que ela está com o Luz. Carina diz que decidiu cuidar dela, enquanto Alisson fala com Aníbal. Manuela diz que desde que Alisson começou a namorar Aníbal, só tem olhos para ele. Carina diz que Alisson está apaixonada. Alisson diz a Aníbal que falou com Carina e ela vai levá-la a uma psicóloga da Enseada. Eles se beijam. Ele diz que não quer ir embora e nem se separar dela. Da mansão Monterrúbio, Regina diz a Renata que falou com Gonçalo e ele está a caminho.
Renata fica sabendo que seu pai contratou um investigador para procurar por Jerônimo. Renata decide sair com Antônio. Regina se preocupa. Constança também. Mesmo assim, ela sai. Regina pede que Antônio cuide de Renata para ela. O garoto entrega para Sabina as ervas que ela pediu. Sabina decide preparar um remédio para Jerônimo acordar logo. Sabina diz que não dirá a ninguém que Jerônimo está ali e pede que o garoto não faça, porque se essa gente que tentou matá-lo souber que ele está vivo e que está ali, vão querer vir atrás para terminar o serviço. Sabina diz que sua consciência lhe diz que precisa ajudar Jerônimo. Gonçalo conta para Honório, Adriana e Matias que Jerônimo não foi embora com Marina e que está desaparecido. Honório pede que Gonçalo vá tranquilo e que os mantenha informado de tudo que acontecer. Antônio e Renata visitam Marina. Renata diz a Marina que sabe que é incômodo elas estarem juntas no mesmo lugar, mas nesse momento não se trata delas, mas sim do desaparecimento de Jerônimo. Matias reconhece que julgou Jerônimo mal. Honório diz que também teve suas dúvidas, mas Jerônimo é generoso e se responsabiliza pelos seus atos. Honório suspeita que Josefina e Roberta tenham algo a ver com o desaparecimento de Jerônimo. Matias também pensa nisso, mas acha um grande absurdo. Marina diz a Renata que conversou com Jerônimo no povoado e ele a procurou dias antes dela voltar. E naquele dia disse que não podia estar no mesmo lugar que ela, porque era difícil para ela. Renata diz o mesmo. Marina diz que gostaria de dizer que Jerônimo duvidou e propôs de voltarem juntos, mas Jerônimo jamais a colocou como prioridade acima de Renata. Renata agradece a Marina pelas palavras. Antônio decide deixá-las sós para conversarem. Renata admira o que Marina lhe diz. Marina diz que precisam dizer a verdade, por mais dolorosa que seja. Marina pede para se aliarem para encontrar Jerônimo, já que são mães dos filhos dele. Renata fica surpresa por ela saber que ela já está grávida. Marina diz que vai tentar localizar Saul, porque ele é peça-chave em tudo isso. Renata diz que se ela precisar de sua ajuda ou da sua família, pede que ligue para ela. Renata vai embora. Na enseada, Aníbal diz a Alisson que não sabe o que fazer e pede ajuda dela. Alisson pede para ele ficar e verem se Carlos e Lázaro já desocuparam para ele conversar com eles. Aníbal concorda e espera que consiga ajuda ali, porque não tem para onde ir. Eles se beijam deliciosamente. Matilde está no armazém, guardando e mexendo em algumas cestas e vasilhas. Priscila procura por Charlie. Matilde diz que Carlos não está ali e saiu. Priscila pergunta para onde, porque é importante falar com ele. Matilde debocha de Priscila e diz que não entende coisas de enólogos. Mas ela e Carlos se comunicam pelo amor. Priscila diz que já acabou o seu trabalho e precisa de instruções de Carlos. Matilde diz que Carlos não tem tempo para ela e nem precisa dela. Priscila fecha a cara e sai. O investigador contratado por Gonçalo diz que amanhã mesmo vai viajar para Tijuana para solicitar uma autorização para verificar os vídeos das câmeras de segurança do aeroporto do dia 25. Porque se Jerônimo pegou o voo, precisa aparecer nos vídeos. Gonçalo diz que as autoridades já sabem do caso de Jerônimo, pois já denunciaram. Renata pede para ir com o investigador para Tijuana. Gonçalo pede que Renata não vá, devido ao estresse durante a gravidez. Renata diz que é seu marido. Regina diz que Gonçalo tem razão e ela precisa de repouso. Renata pede perdão ao pai e diz que não queria ser grossa com ele, mas quer encontrar seu marido. Antônio se disponibiliza para ir com o investigador, mas o investigador diz que não será necessário que nenhum deles vá, pois tem uma foto de Jerônimo que Gonçalo deu e conseguirá investigar muito bem para saber quem é ele. O investigador diz que é melhor ninguém saber, que eles já sabem que Jerônimo pode ter falecido ou alguém ter tirado a vida dele. Renata se enche de tristeza. O investigador diz que também precisa falar com Marina. Honório fala com o cliente e agradece por eles escolherem as empresas Monterrubio. Honório fica sabendo pelo cliente que Germano já assinou contrato com um novo investidor, mas que Germano pediu a casa de campo dele emprestado para passar o final de semana com Roberta.
Honório liga para Beth e a chama para vir à sala. Ele pede o endereço do cliente que assinou o contrato com Germano. Beth aceita dizer. Beth diz a Honório que um dos advogados deu um contrato a Germano e Roberta, e eles logo saíram juntos. Beth aproveita para dizer a Honório que no outro dia viu Roberta e Germano aos beijos. Eles ficam surpresos. Renata chora nos braços de Adriana. Gonçalo diz que vão encontrar Jerônimo. Renata agradece pelo apoio dele. Roberta chega em casa feliz da vida, porque vai sair com Germano. Roberta pergunta por que está havendo reunião familiar. Gonçalo diz que Jerônimo está desaparecido. Renata diz que ele não foi embora com Marina. Adriana diz que algo ruim aconteceu com Jerônimo. Constança diz que Gonçalo contratou um investigador que irá amanhã para Tijuana investigar o que aconteceu com Jerônimo. Roberta diz que talvez Jerônimo esteja se escondendo porque se arrependeu de ter viajado com a doutora. Renata diz: "O Jerônimo não viajou com a doutora, Roberta. Você está surda? Ele não subiu no avião. Eu perguntei pessoalmente a ela." Roberta ri e pede que ela se acalme. Ela suspeita que Marina esteja mentindo. Renata diz: "Nem todos são como você, Roberta. Nem todos praticam as mesmas tramóias que você." Roberta se faz de vítima por ela insultá-la. Renata diz à vagabunda que não está insultando ela e está dizendo a verdade. E ela tem problemas e a única coisa que ela faz com as mentiras é deixá-los mal. Adriana chama Roberta de louca. Constança diz o mesmo e julga a vagabunda ordinária. A rapariga pergunta por que elas duas estão se metendo, se nem são parte da sua família. Constança e Adriana decidem ir embora e se afastar de tanta energia ruim. Roberta diz: "Ai, Renatinha, você viu o que você fez? O que você ocasionou?" Renata joga um lenço na cara da vadia e diz: "Quem ocasionou tudo isso foi você, Roberta. É você que está mal." Regina chama Renata. Roberta pede que Regina não defenda Renata e diz que esses são os traços de Fina. Gonçalo diz a Roberta que Renata está muito afetada e pede que ela tenha consideração. Roberta pergunta quem vai ter consideração por ela, porque Renata sempre é o centro das atenções daquela casa e não é justo eles sempre defenderem ela. Gonçalo e Regina ficam tristes. A fofoqueira maldita liga para Augusto e diz que Renata já descobriu que Jerônimo não está com Marina e todos da família estão convencidos que Jerônimo desapareceu e que algo ruim aconteceu. Por isso, seu pai já até contratou um investigador para encontrá-lo. Augusto diz que Jerônimo não poderá dar mais problemas a eles. Roberta pega um porta-retrato seu com Renata e diz: "Não sei como você não sumiu, Renata. Em vez do Jerônimo, só quando você morrer eu vou estar em paz." Augusto faz uma ligação para o aeroporto e pede para apagarem os vídeos das câmeras de segurança de lá, do dia 25, pois poderá recompensá-los muito bem. Alisson conversa com Lázaro e pede que ele ajude Aníbal. Lázaro diz que estão metidos em vários problemas agora e não poderá tomar essa decisão sozinho. Lázaro pede para pedirem para Aníbal ficar essa noite no quarto que ele ficava, porque amanhã eles veem o que fazem. Ela agradece e o enche de beijos. Regina vai ao quarto de Renata e leva uma xícara de chá para ela. Renata agradece e pede perdão a Regina por ter brigado com a filha dela. Renata fala que Roberta a tira do sério. Regina diz para ela não se preocupar e pede que ela descanse para recuperar as forças, porque precisam seguir com as buscas por Jerônimo. Renata diz que vão encontrá-lo. Ela diz a Regina que sabia que tudo que diziam de Jerônimo ter supostamente lhe abandonado era mentira. Ela diz que ficou brava com isso, mas no fundo sabia que Jerônimo não poderia abandoná-la. Regina diz que seu coração disse a mesma coisa e sabia que Jerônimo não era um cafajeste. Renata diz que está muito preocupada. Regina diz o mesmo, mas fala que estão o procurando. Ela diz que esse pesadelo e essa incerteza deles vai sumir com a ajuda de Deus. Ela pede que Renata tenha fé. Renata agradece e diz a Regina que ela sempre está com ela. Renata diz a Regina que Roberta é muito sortuda de ter uma mãe como ela. Regina diz que vai se chatear com ela. Regina diz a Renata que ela também é sua filha e pode não ser de sangue, mas sim de alma. Regina diz que não consegue explicar, mas sente a alegria, a dor dela. Não sabe dizer isso, mas sente isso.
Renata diz que acontece o mesmo com ela e agradece a Regina. Regina diz que a ama demais e juntas vão encontrar o Jerônimo, por ela e pelo seu neto. Renata diz que sente que seu marido está vivo e ele pode não estar bem, mas sabe que ele a ama onde quer que ele esteja. Amanhece. Regina diz a Inês que as dúvidas que tem de Roberta estão lhe matando, porque apesar de saber que ela é sua filha, pressente que ela ainda está aliada a Josefina. Inês pede que Regina não fique calada em relação a isso e diga a Gonçalo. Regina não sabe o que fazer, já que Roberta é sua filha. Inês diz que a influência de Josi está muito presente em Roberta e esse é o chamado do sangue. Regina pergunta a Inês como ela pode ter tanta certeza de que Roberta é sua filha. Inês diz que não vê nada dela em Roberta. Inês mostra uma foto de Roberta para Regina. Regina não entende porque Josi lhe manda uma foto de Renata, menina, e não de Roberta, já que pelo que sabe, Roberta é sua filha. Inês diz a Regina para perguntar a Gonçalo quem é quem naquela foto, para tirar todas as dúvidas. Gonçalo chega e cumprimenta elas. Ele beija Regina e ela aproveita para perguntar quem é a menina daquela foto. Gonçalo confirma que aquela menina é Roberta. Regina fica surpresa. Gonçalo pergunta a Regina o que está acontecendo. Regina diz que não sabe e diz que se ele lhe dá certeza de que aquela foto é de Roberta, não entende como Josi lhe mandou uma foto de Renata. Inês diz que Josi mandou uma foto de Renata quando queria chantageá-la. Todos se enchem de dúvidas. Gonçalo acha que Josefina fez isso para confundir Regina. Inês pede que Regina e Gonçalo vão à sua casa essa tarde, porque essa tarde poderá dizer a eles o que há por trás de tudo isso. Marina fala com o Dr. Escalante e diz que achou estranho Saul ter ido embora dali definitivamente. O doutor diz que Saul continua jogando e do dia para a noite pagou todas as dívidas e continua jogando. Marina fica chocada ao descobrir que Saul esteve mentindo para ela todo esse tempo. Inês liga para Isidro e diz que não podem esperar mais e precisam contar a verdade para Regina e Gonçalo. Isidro acaba aceitando. Inês diz que vão ir 6 horas da tarde para casa e pede que ela avise Antônio. Gema e Germano tomam café da manhã. Ele diz que quis passar a manhã com ela, já que irá uma viagem de negócios. Ela pede para saírem juntos. Ele diz que vai com os amigos. Ela diz que irá para um spa, enquanto ele fica com o sócio. Marina conversa com o doutor e pede ajuda dele para localizar Saul. Ele diz que não sabe onde Saul está, mas provavelmente em algum cassino para jogar. Marina fica pensando. Regina continua pensativa e não sabe o que Inês e Isidro querem dizer. Roberta está com sua mala pronta para viajar com Germano. Ela vai tomar café da manhã com todos. Roberta diz que vai viajar esse final de semana com Germano para fechar um contrato importante, mas diz que está nervosa. Renata desce ali e dá bom dia a todos. Regina e Gonçalo cumprimentam Renata com muito carinho. Renata pergunta a Gonçalo se soube algo de Jerônimo. Ele diz que ainda não, mas o investigador já deve estar na enseada. Regina diz a Renata que ela precisa se cuidar muito e pede para ela ir ao cardiologista e ao ginecologista, pois precisa se cuidar bem. Renata não tem cabeça para isso. Gonçalo diz que a saúde dela é o mais importante. Renata chora e sai dali. Roberta sente inveja da irmã e quase chora. Augusto consegue o que quer. O cara do aeroporto diz a ele que o investigador não encontrou nada nos vídeos do dia 25. Augusto decide pagar o cara muito bem por ter apagado o vídeo. Aníbal quase se humilha para Carlos e Lázaro para pedir trabalho e moradia na fazenda. Ele fala que sua mãe faleceu e não tem ninguém. Lázaro diz a Aníbal que naquela fazenda não gostam do pai dele e ele ali não seria bom. Alisson diz que Augusto não gosta de Aníbal. Aníbal entrega para Carlos e Lázaro a carta que Augusto deu para sua mãe quando soube que ele estava prestes a nascer. Alisson pede que eles deem trabalho a Aníbal ali, porque ele é diferente de Augusto. Carlos aceita dar o trabalho para o Aníbal, até Jerônimo aparecer. Aníbal agradece e diz que eles não vão se arrepender e jura que eles podem confiar nele.
Matilde diz a Carina e Manuela que Carlos e ela adiaram o casamento novamente até Jerônimo aparecer. Manuela fica feliz, pois pensou que ela tivesse tomado a decisão de se casar sem que Jerônimo estivesse ali. Ela diz que vai avisar a todos que o casamento foi cancelado. Severino chega à fazenda. Ele pergunta se eles souberam notícias sobre o desaparecimento de Jerônimo. Carina e Lázaro ficam surpresos por Severino saber. Severino diz que Antônio foi procurar Marina e descobriu tudo. Eles dizem que não sabem de Jerônimo. Severino diz que tomara que ele apareça. Renata já está pronta para sair com Regina. As duas vão ir ao médico. Quando estão saindo, elas se dão de cara com Marina e Antônio. Marina diz que não sabe nada de Jerônimo, mas soube de Saul e parece que ele está em Las Vegas e continua viciado em jogos. Renata diz que precisam localizá-lo o mais rápido possível. Renata liga para o seu investigador para pedir que ele lhe ajude nesse assunto. Renata pede para Antônio se instalar no escritório do seu pai, pois lá tem internet e computador. Regina só quer que Renata fique boa. Marina decide procurar novas informações de Saul no hospital e sai. Renata e Regina saem também. Severino diz a Lázaro e Carina que foi ver Álvaro na cadeia e ele está bem deprimido, mas bem, e está recapacitando por tudo que fez. Lázaro não acredita. Severino acredita porque o viu daquele jeito. Severino diz que Álvaro acredita que Ezequiel não se suicidou e que Augusto Duran está por trás da morte dele. Lázaro confirma e diz que sempre disse e nunca viu sentido em Ezequiel ter tirado a própria vida, já que ele amava a vida, a esposa, os filhos e aquelas terras. Honório, Adriana e Matias estão dispostos a desmascarar Roberta e Germano e pretendem seguir Roberta e Germano na viagem deles. Adriana diz que vão dar a Roberta o sabor do próprio veneno. Josefina liga para Roberta e diz que ela a deixou muito abandonada. Roberta diz que está escoltada de guardas e não pode ter contato com ela. Josefina pede que tenha um contato por telefone e que ela mantenha informada de tudo que acontecer na casa de Gonçalo. Roberta diz que vai avisá-la e pede que ela deixe de incomodá-la. Germano escuta tudo e estranha a situação. Roberta inventa que estava falando com a amiga. Roberta pede para viajarem e ir embora dali, porque sua mala está no carro. Ele concorda e decide sair logo com a cachorra. O garoto avisa Sabina que estão ligando para ela. Aníbal observa as terras da fazenda Bonita. Aníbal diz a Severino que Augusto o expulsou da fazenda Cruz do Amor. Severino fica espantado. Aníbal diz que conseguiu trabalho, teto e comida ali. Severino pede que Aníbal diga a verdade para todos, de tudo que sabe, para ajudar a encontrarem Jerônimo, que está desaparecido. Matilde liga para Sabina e diz que está ligando para ela porque suspendeu seu casamento, porque seu patrão sumiu há uma semana e não tem nenhuma notícia dele. Sabina fica surpresa. Matilde diz que todos estão preocupados e não querem fazer festas enquanto Jerônimo estiver sumido. Jerônimo começa a reagir e diz: Renata, meu amor. O garoto fica surpreso ao ver o cara reagindo. Ele ajuda o cara com panos frios. Sabina chega ali e o garoto diz que Jerônimo falou incoerências e que está fervendo de febre. Sabina diz que dará compressas de gelo em Jerônimo para ele melhorar. Carina revela a Alzira que Severino falou com Álvaro e disse que Ezequiel pode não ter se suicidado e sim ter sido morto por Augusto. A Alzira fica surpresa e é em negação. A Alzira diz que precisa investigar para chegar a fundo em tudo isso. Aníbal diz a Alisson que Severino pediu para ele contar tudo que sabe do seu pai. Aníbal tem medo de contar tudo e Augusto acaba o eliminando. Renata e Regina voltam para casa. Regina diz que fica feliz pelo médico ter examinado ela e ela estar bem. Regina diz que ela precisa estar tranquila. Renata diz que não consegue ficar em paz sem notícias de Jerônimo. Renata pergunta a Regina como ela fez para aguentar tanto tempo sem a filha. Regina diz que não sabe e acha que talvez seja por jamais ter perdido a fé e a esperança.
Regina diz a Renata que o que ela diz sentir no coração de Jerônimo estar vivo foi o que ela sentiu com sua filha. Renata diz que sabe que Jerônimo está vivo. Regina diz o mesmo. Ela diz que precisa ir para o quarto pegar umas coisas para ir reabrir o centro. Renata observa Regina e logo pede ajuda à Virgem para conseguir encontrar Jerônimo. Marina agradece ao doutor por deixá-la entrar no escritório de Saul. O doutor lamenta o que Marina está passando, mas diz que ela teve sorte de não ficar com Saul, porque ele não merece alguém como ela. Marina procura algo nas coisas de Saul. Antônio entra em contato com o pessoal. Renata chega e Antônio diz que não conseguiu nada ainda. Renata pergunta o que podem fazer, pois precisam encontrar Saul. Antônio diz que precisam continuar procurando por ele. Renata agradece a Antônio. Renata recebe uma ligação do pai. Gonçalo diz a Renata que o investigador ligou, dizendo que não conseguiu ver os vídeos da câmera de segurança do aeroporto e alguém apagou. Renata fica surpresa e se pergunta quem pode ter apagado esses vídeos. Gonçalo diz que há algo muito estranho por trás de tudo isso. Isidro fala com o advogado e diz que não pode mais aguentar a verdade e pede que o advogado consiga para ele os documentos. Na verdade, o resultado dos documentos que informam que as digitais de Renata e da certidão de nascimento da filha de Regina coincidem. Renata busca por informações, fazendo ligações para os Estados Unidos, com o fim de localizar Saul. Renata toca em sua barriga e pede perdão ao seu filho e diz que vão ficar bem e o pai dele voltará para eles. Renata recebe uma ligação de Augusto. Renata diz que está muito mal, pois soube que Jerônimo não viajou com Marina e que está desaparecido. Ele pede que ela conte tudo, pois talvez pode ajudá-la. O canalha debocha. Renata agradece por tudo e desliga. O falso do Augusto decide descobrir tudo o que está acontecendo na vida de Renata neste momento, para se aproveitar e se aproximar dela. Renata diz ao seu filho que vão ficar bem. Jerônimo luta pela sua vida e diz algumas palavras. Ele chama Renata e diz que a ama. Logo em seguida, ele repete pelo nome de Renata, Carlos, Lázaro e Matilde. E diz para cuidarem de Renata. Sabina fica surpresa e meio que confirma que aquele cara pode ser o patrão de Lázaro e Matilde.